E como eu disse, Alberto Pessina, lá da Agromove, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Pessina. Obrigado por mais uma vez estar com a gente discutindo dessa vez um assunto importante que a gente tem trazido ao longo dessa semana, Pessina, porque estamos na contagem regressiva aí, né, para o fim das cotas chinesas. Afinal de contas, o que pode acontecer? Qual é a sua visão sobre o fim das cotas chinesas e como isso pode impactar na formação dos preços da arroba? É claro que cada analista, cada consultor tem ali a sua ideia sobre o que vai acontecer com o mercado e a gente quer conhecer um pouquinho do que você está vendo aí, principalmente o que te faz acreditar aí que possa acontecer depois, principalmente do final das cotas estabelecidas. Seja bem-vindo, meu caro. Tudo bom, Alexandre? Prazer aí mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigado aí pelo convite. E como você disse aí, cada analista vai botar a sua posição. Acho que todos estão alinhados que algum impacto vai ocorrer, né? Mas cada um tem uma forma de enxergar aí esse impacto, né? E, bom, para iniciar, voltar um pouquinho na última que nós fizemos, né, aqui com vocês, e só confirmando um pouquinho que primeiro trimestre, aí, soltado dados do IBGE, é uma oferta maior ainda do que o primeiro trimestre do ano passado, né? Então, dados aí mostrando que, apesar disso, o preço subiu, e quem puxou o preço, então, se a gente tem maior oferta, a única coisa para puxar preço é ter demanda muito forte, né? E essa demanda veio muito das importações e principalmente aí do mercado chinês, né? Vindo muito forte comprar, nossas exportações foram muito fortes, principalmente lá para o mercado chinês. O americano também ajudou. E agora nós vamos justamente entrar com esse mercado chinês eventualmente saindo, né? A gente perdendo esse mercado, e aí como é que fica esse cenário, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui, Alexandre, que só para clarear um pouquinho, o pessoal às vezes não tem muita noção do que aconteceu, por que os chineses estão botando aí as cotas, e eu estou aqui com um gráfico aqui de janeiro 23, a carne chinesa custava o quilo, né, no atacado ali, 80 yuans por quilo, né? E agora, recentemente, ela chegou a 57 yuans por quilo, ou seja, lá no mercado chinês houve uma queda de ao redor de 30%, mais ou menos o que o boi caiu aqui no nosso ciclo pecuário, né? Então, de 21 para 2024 ali, nós tivemos uma queda de mais ou menos 30% também. Então, eles estão passando pelo seu ciclo. Esse é o menor preço de 8 anos deles. Mais ou menos também um ciclo parecido com o nosso, que gira ao redor de 6, 7 anos, né? Então, eles estão ali num movimento que realmente isso está impactando, o rebanho está encolhendo, as pessoas estão abatendo os animais, destruindo o rebanho por lá, e a China tem mostrado, não só na carne, mas em todas as commodities agrícolas, que ela mudou o sinal dela. Agora ela vai proteger mercado, ela tem essa intenção de proteger mercado, ela tem intenção de dar mais segurança alimentar interna, até por todos esses problemas de guerras e tudo mais global que nós estamos tendo, né? Então ela pretende dar mais segurança alimentar e ela entra aí então com essa questão da cota, e para ajudar o quê? A reconstruir o rebanho lá. Então, eles estão com esse objetivo de reconstruir o rebanho lá. Então, esse é o primeiro pano de fundo aí, né? E aí, quando a gente olha aí as nossas barreiras, nós estamos aí com a Austrália provavelmente já encerrado, já que é o nosso principal, foi um dos principais fornecedores para o mercado chinês também praticamente esgotado, então ele já, um mercado aqui que vendia para a gente, um grande vendedor saiu, já vão ter pressão de preço ali. De nós estamos no limiar, né? Tá falando gente falando que dia 20 os frigoríficos param de botar carne para fora, para fora não, mas para a China, né? Então a gente já vê aí provavelmente uma redução já nas escalas de abate, por isso provavelmente o preço caiu aí de abril para cá, ele vem caindo, os frigoríficos tirando um pouco o pé da compra, tentando esticar essa entrega na China para ela não ser abrupta, né, de uma vez, eles esticar isso, então a gente já vê esse efeito. E a opção ali vai ser buscar em outros mercados, vai ser buscar na China, vai ser buscar na Nova Zelândia,
no Uruguai, na Argentina, que ainda tem cotas, ou mesmo Estados Unidos, que também tem cota, mas é bem mais limitado porque ele está com problema de produção. E aí a gente fez um material, né, onde eu tentei analisar que, bom, o preço chinês está cotado nesse preço, né, ao redor de 60 yuans, e quanto que o Brasil coloca a carne lá hoje, sem cota nenhuma? O Brasil está botando essa carne, se a gente referenciar a carne chinesa como 100%, né, o valor 100%, o Brasil está botando uns 10% abaixo do preço chinês hoje, né? Mas o que acontece após a gente botar as barreiras, as tarifas chinesas entrarem? Nós já temos tarifas hoje e vai ser adicionado a 55%. Nós vamos custar aí 36% mais caro do que o preço da carne chinesa. Tá? A Austrália, assim que as cotas são acionadas, ela vai custar 57% mais caro do que o preço da carne chinesa posta no mercado interno. A Argentina, hoje, ela está com 25% mais barata do que a carne chinesa, colocando a carne lá nos portos chineses. Uruguai, 20% mais barato. E os Estados Unidos, hoje, sem cota nenhuma, já está 22% mais caro. Ou seja, nós vamos ficar num patamar muito caro, vai favorecer o mercado interno a buscar a carne interna até que ela ultrapasse esse valor de pelo menos dos 136 que a gente, dos 36% mais caro que nós vamos ficar com o mercado chinês. Então vai favorecer com que o mercado lá tente, comece a reagir e aí fazer o efeito que eles querem que ocorra, tá certo? Então esse é um ponto. Bom, se a gente olhar um outro ponto, né, que seria quanto que nós vamos ser bloqueados, então, né? Então nós temos aí um bloqueio nosso em relação ao ano passado, que nós botamos mais ou menos 1,5 milhão de toneladas de carne para lá. Nós vamos ter um bloqueio aí de mais ou menos umas 490 toneladas, vamos deixar de exportar. Podemos botar em outro mercado, mas vamos deixar de exportar para a China. É um volume muito grande de carne para a gente conseguir compensar em outros mercados. Então, o Brasil 400, perde aí 490 mil toneladas, certo? 1.000 toneladas, Tá. isso. Né? Aí você tem aí a Austrália que perde mais 113. Você tem aí Argentina, Uruguai e Nova Zelândia que devem colocar um pouquinho a mais lá, ou botando aí, vão conseguir compensar. A China no mix aí, a China vai ter um déficit que ela não vai conseguir compensar em lugar nenhum de mais ou menos 348 mil toneladas de carne, ou seja, ela não consegue comprar isso aí de lugar nenhum, a não ser que ela volte para comprar do Brasil ou de outro lugar, ou ela aumente o preço interno até equilibrar o preço por lá. Se o preço está baixo lá, é porque eles também têm oferta de carne por lá. Lembrando que eles importaram muito forte, então formou-se uma casca de estoque agora, tanto nossa quanto da Austrália, né? E eles têm outras opções aí nos próximos 2, 3 meses. Então, se a gente pensar nesse quadro, né, a gente vai olhar aqui, então o Brasil perde as 490 pelo nosso lado, né, de exportar para lá, até que isso mude, e nós perdemos mais umas 74 mil toneladas da Europa. Então dá umas 564 mil toneladas perdidas aí, né? Que nós não vamos ter para onde, não vamos ter que redirecionar. É bastante, porque a China é um grande comprador, a gente não tem nenhum outro comprador desse porte, né? Então nós vamos ter que redirecionar. Então a gente está imaginando aqui que a gente redireciona, sei lá, umas 200 mil, 200 e poucas mil toneladas, mas ainda assim sobra para a gente no mercado interno alguma coisa. Nós não vamos conseguir jogar tudo para lá, para fora ou para outros mercados, porque não tem outro grande comprador nesse tamanho. Então, talvez sobre aí umas 300 e poucas, 360 mil toneladas para a gente de adicional no nosso mercado. A gente abateu no ano passado 10, quase 11 milhões de toneladas aqui, né? Então, te dá aí uns 3% de demanda de carne que vai voltar para cá, né? Se a gente tiver uma redução de carne de abates esse ano, que deve ocorrer talvez no segundo semestre, né? Da ordem aí no ano de 4, 5%, a gente compensa esse volume, né? Temos 10 milhões de produção, reduz 3, 4%, você compensa aí esse volume e o mercado se equilibra. Então, eu não imagino grandes quedas,
né? Mas a gente tem aí um período de onde você vai ter esse estoque de China sendo consumido, vai ter outros players conseguindo jogar carne para lá, porque a China, ao sair da gente, ela vai comprar, vai buscar no Uruguai, vai buscar no Paraguai, vai buscar em outros mercados, até que ela preencha as cotas de todo mundo. Aí sim ela vai ficar sem. Então você vai ter um período aí a China brigando por esses outros mercados e provavelmente o preço da carne lá subindo e até que essa cota se acabe. Então, imagina-se aí que esse problema, essa questão de cotas, comece a acabar. Todo mundo com cota preenchida mais para o final do ano, e aí sim você tem um mercado que talvez volte a buscar alguma coisa aqui. Até lá nós temos que jogar essa carne em outro lugar, tá certo? Pessina, são vários números aqui para a gente discutir. Vamos primeiro nesse número da China. China com déficit de 340 mil toneladas aí pelas suas contas. Isso não Isso. significa inflação para eles? E até que ponto o governo chinês estaria preocupado com a inflação ou numa contenção da inflação? Eu entendi que ele quer ajudar a produção local, estimulando a produção por lá, melhorando o preço e incentivando que os pecuaristas de lá produzam mais. Mas a inflação não é um problema para a China nesse momento? Com certeza, né? Mas lembre-se, a carne caiu 30%, né? Nós estamos no patamar mais baixo lá. Então, um pouco de inflação não é ruim, desde que ele e a prioridade dele como governo, ele mudou essa prioridade, né? Ele, a partir de um tempo para cá, ele já vem se posicionando como protetor dos agricultores, que ele não quer deixar faltar alimento. Então, um pouco de inflação não é problema. Então, a gente vai ficar 36% mais caro do que a carne chinesa, né? Então, eles vão provavelmente deixar essa inflação seguir um pouco, e aí tem um patamar de custo onde eles vão chegar ali e falar: olha, bom, até aqui nós vamos recuperar o mercado para o mercado interno voltar a produzir, voltar a se incentivar. Daqui para frente a gente ou reabre, né? E aí vai depender da velocidade com que essa inflação vai vir, mas dali para frente provavelmente eles têm, a qualquer momento eles podem tirar essas cotas. É uma medida que está a favor deles, né? Salvaguarda, Nós né? é uma salvaguarda deles. Então, enfim, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós temos que ficar aguardando. E outra coisa, né? Lá no final do ano, reabre as cotas, né? Então, virou para janeiro, eles podem voltar a importar de novo. Tá. Vamos O lá, mesmo volume. outro Né? número importante aqui, 490 que deixa de ser exportado para a China, mais 74 da Europa, 490 mil, mais 74 mil da Europa. É, trazendo aí 560 mil toneladas aí de mercado interno. Você disse da possibilidade de redirecionar algo em torno de 200 mil. Isso considerando uma oferta mais agressiva, uma demanda mais agressiva dos Estados Unidos? O problema dos Estados Unidos assim, a gente vai ter que ver o que eles vão aceitar fazer. A carne que nós exportamos para lá é diferente da que vai para a China, né? Hum. Então, nós temos Não é aí uma coisa pela outra, né? Então. não é uma coisa pela outra. Então, assim, se eles falarem, não, nós queremos continuar importando, vamos aumentar o que a gente tem. A gente também tem ali, pode mandar, mas só aquele tipo de carne, né? Então, nós vamos ter um problema no outro tipo de carne. E então, esse é um problema. Uma outra coisa que pode acontecer, enfim, agora nós estamos falando de suposições, né? A Austrália, ao perder o mercado chinês, ela vai entrar com força no mercado mais caro, onde o americano está brigando hoje, né? Então ela vai lá para Japão, vai entrar na Europa, vai entrar nos mercados onde ela já briga, ela tem um mercado, só que ela estava direcionada para um lado, agora ela vai direcionar para o outro. Então, E, automaticamente, o americano, vamos ver como é que ele vai fazer, mas talvez sobre alguma coisa para ele mandar para lá para a China dessa carne que ele hoje está garantindo nesses mercados. Né? e você já está considerando perdida a demanda do bloco europeu, então.
Então, essa não é que é perdida, eu estou botando na conta, né? Você O problema acredita aí em negociação ainda, Pessina? não é que é uma negociação, parece que são documentos não enviados, né? É uma falha brasileira, né? Pelo que eu entendi do AUE todo, eram documentos que precisavam ser enviados para garantir que a carne estava segura em rastreabilidade e tudo mais. E esses documentos não foram enviados por completo. Parece que envolve frangos, suínos, então envolve outras cadeias aí. Então, assim, é uma documentação, pelo que eu entendi, complexa. Então, o que, que vai acontecer? Tem que ver se o time de conseguir preparar toda a documentação e enviar é suficiente para a gente justificar e eles aceitarem. Então, setembro, pelo que eu entendi, é um prazo apertado. Então, vai depender muito do Ministério da Agricultura, que não mandou a documentação, agora correr atrás e conseguir entregar. Se ele conseguir, mais um ponto positivo. Eu estou botando ele na conta do negativo, né? Não quer dizer que não vamos conseguir recuperar. Podemos, mas parece que o prazo está apertado. Tá. E daí, 560 menos as 200 mil, sobram as 360 mil que, teoricamente, entrariam para o mercado interno. Isso de demanda, Manda. exatamente, demanda que deixou de ser exportada. Uma redução de oferta é possível acontecer. Você começou a sua entrevista lembrando que a gente teve surpresa na oferta no começo do ano. Para o segundo semestre, essa redução de oferta pode acontecer e até que ponto esse enxugamento de oferta poderia se contrapor com essa sobra de carne no mercado? Perfeito. Então, quando a gente olha as escalas não, os abates de fêmeas, que seria um indicador disso, né? A gente vê que 2024 foi um ano. A gente tem a curva, né? A curva, ela normalmente ela é uma curva que ela cai ali no segundo semestre, depois ela sobe no primeiro semestre, ela volta a subir, dando suas máximas, né? Quando você pega essas curvas e sobrepõe as dos ciclos passados contra as atuais, nós estamos num patamar. 2024 foi um patamar já recorde, assim, alto, nos níveis altos dos ciclos onde a gente ofertou muito lá atrás também. 2025 foi recorde. Quase nós nunca tivemos um nível tão alto de abate de fêmeas. 2026, os sinais iniciais é que esse abate de fêmeas está intermediário entre 24 e 25. Quando a gente olha um ciclo onde o abate de fêmeas já está reduzido, bem significativo, né, onde você começa a ter, ele é bem abaixo de 24. Então vamos dar um número mais ou menos aqui. Enquanto 2025 foi próximo a 50, 51, 2020, 2025 foi próximo a 50, 51, 2024 foi ali próximo dos 47, 46% de abate. Então nós estamos aí nesse meio. Um nível muito baixo aqui já cai aí para uns 38, 37, quase 40, né? Um nível baixo. Então nós estamos ainda muito longe desse nível de estar abatendo muita fêmea, né? De abatendo pouca fêmea. Então eu acho que a gente ainda tem evolução nesse ciclo de começar a reduzir ainda mais o abate de fêmeas daqui para frente. Provavelmente essa curva nossa vai descer nos próximos anos. Então ela começou a acontecer, mas ainda ela está num nível alto. Por isso nós estamos tendo muita oferta no primeiro trimestre. Então, ao contrário a que todo mundo vinha aí, não, nós já estamos com redução, a alta de preço está aí, foi alta por demanda e não alta por oferta. Provavelmente foi isso, até porque o nível de abate de fêmeas ainda está muito alto. Então, provavelmente nós vamos entrar. Isso deve começar a acontecer ao longo do ano. Nós vamos começar a reparar que esses níveis vão caindo, né? E no ano que vem, provavelmente, nós vamos ter um abate de fêmeas já menor do que esse ano, e no outro ano, talvez menor. Aí sim, nós estamos já com o nível de recomposição de rebanho. Então, eu acho que sim, nós temos um potencial de redução de oferta, principalmente para o segundo semestre, que o nível de abate no segundo semestre do ano passado foi muito alto. Então, é muito provável que abatendo menos fêmea esse ano, a gente vai entregar menos carne no segundo semestre. E aí é um salvaguardas, né? Quer dizer, isso vai ajudar a gente a equilibrar. E quanto mais a gente anda para o final do ano, mais esse efeito vai chegando, né? O efeito de que nós estamos reduzindo carne.
Então, talvez a gente tenha um casamento aí entre já um nível de redução de abate lá para o final do ano, com o final desses estoques, dessas coisas de comprar carne em outro lugar, as cotas de todo mundo começam a acabar. Então, talvez nós tenhamos aí. E aí é onde a gente imagina que a gente pode ter uma reação. Quer dizer, aí você realmente tem que acompanhar com modelos aí que te ajudam a sentir esse mercado, né? A gente já mostrou aqui alguns dos nossos modelos que prevêem preço. Os nossos modelos no curto prazo estão prevendo enfraquecimento do preço no curto prazo. Não acho que é uma grande queda, tá, Alexandre? Acho que é uma pressãozinha. Normalmente, em anos de redução de oferta, você tem oscilações de 10% no mercado. Já subiu bastante. Se cair 10% ainda é maior do que o mesmo período do ano passado. Então, eu acho que é por aí. Talvez o mercado futuro esteja precificando, talvez ele esteja até sendo muito pessimista, né? Pois é. Então, Ô, essa é a Pessina, questão. só aproveitando seu raciocínio em relação à redução de oferta, e você se ateve bastante à questão da redução de oferta de fêmeas, né, para o segundo semestre. O que a gente tem ouvido, e daí eu quero a sua análise também, né, entender se você tem visto essa mesma situação acontecendo, é que a gente teve uma antecipação de entrega desses animais que estariam prontos ou concentrados em julho e agosto, agora em maio e junho, e a gente teve um adiamento de produção para o último trimestre do ano dos confinamentos, o que teoricamente a gente traria para o mercado um vazio ou uma menor oferta de animais disponíveis entre julho e agosto, eh, que na prática poderia ser um fator positivo para preço. Como é que você vê essa análise? Tem essa possibilidade no seu radar? E como é que isso pode evitar uma pressão mais significativa aí nas cotações? É, é bem complexo, difícil de olhar tudo isso, né? Quer dizer, assim, o que a gente tem visto é que as categorias menores, bezerros, os ágios do bezerro já estão em patamares altos, historicamente. Eles já foram para os níveis altos. Um bezerro hoje está, na média Brasil, aí, em torno de uns 50% mais caro o índice Exalc, que é o que eu comparo, mas se você pegar na praça, ele vai estar até um pouco mais caro, talvez 60% mais caro contra o boi da própria região, que é um nível alto, né? É um bezerro que já está mostrando escassez de bezerro. As categorias mais altas, mais pesadas, como o boi magro, ainda estão na média. Veja, o ano passado eles estavam abaixo da média. Então, ainda, e o ano retrasado, menor, 24 ali, bem, praticamente no preço do boi, algumas vezes até um pouco abaixo do preço do boi. Então, a oferta do boi magro também já reduziu, mas ainda ela está na média, ela não enfraqueceu. Então, assim, a gente teve uma demanda muito forte por essa alta de preços, que favoreceu os confinamentos no primeiro giro botarem, encherem aí. Provavelmente agora, no médio prazo, a gente vai ter uma pressão, porque essa cotação na média, se a gente tiver uma quedinha de preço, a margem de confinamento ela diminui rapidamente. Então, se a gente tiver uma quedinha de preço, paguei um pouquinho mais caro no boi magro naquela alta que teve, e agora eu tenho uma quedinha de 10% no preço, acaba com a margem do confinamento. Então você tem aí uma pressão, e margem de confinamento, quando é bloqueada, ele reduz ou a turma tira o pé, né? Porque não fica viável. Então, enquanto a gente não tiver uma perspectiva lá nos futuros, ou algum mercado mostrando uma alta, ou mostrando, pelo contrário, mostrando uma baixa, né? Possível de quem está com boi magro pensar mais duas vezes ou segurar o boi magro para tentar ver se o mercado reage. Então, talvez a gente tenha uma falha por desinteresse, não sei se por falta da oferta do boi magro, porque ele ainda está na média histórica. Então, ou o boi magro talvez até caia um pouco o preço acompanhando, viabilizando vender ele mais baixo. É o que é necessário. Então, se o confinamento conseguir imprimir força baixista no boi magro, para conseguir botar ele fazer mais um giro, ele vai rodar, né? Mas o boi magro vai ter que entrar com preço mais baixista. Então, esse Aliás, é o ponto. aliás, tem uma pergunta sobre isso aqui, o Guilherme Aguiar.
É, pergunta se você acredita que pode reduzir o volume confinado nesse segundo giro e com isso diminuir mais ainda a oferta de gado no final do ano. Se as margens ficarem negativas, com certeza. Eu já, assim, a gente fazia pesquisa ali na Socom, né, e toda vez que preço caía, os confinamentos reduziam a oferta. Teve uma vez que não tinha, assim, a hora que a margem aperta, ele reduz. Não tem jeito, né? Porque é inviável, né? Quem é que vai pagar uma ração ali para um boitel, né? E colocar. Tá certo que o preço da ração tá barato, mas o preço da ração, talvez aí para o ano que vem, ou a partir de setembro, a gente tenha uma elevação de preços da cotação das rações, principalmente do milho, né? Então, você vai aí apertando margem. Então, eu acho que assim, esse cenário de oferta dos confinamentos, ele é muito ligado à margem dele, né? Se ele tiver margem, tudo bem. Então, como nós não estamos com tanto boi magro a menos, porque o ágio do boi magro está normal, pode ser que o confinador consiga imprimir uma pressão baixista e aí rodar. Agora, aquele cara que eventualmente comprou um boi caro para botar no confinamento, ele está comprando, ele não conseguiu imprimir, talvez ele tente retrair, tente deixar mais no pasto, prefira deixar esse boi magro lá para frente só no pasto, se ele perceber que a margem dele não está. E aí você tem essa possibilidade de redução. Muito Lá bem. para frente, para os anos seguintes, aí mais para frente, costuma acontecer pela falta de oferta, né? O boi magro começa a encarecer bastante e aí você tem uma redução de oferta, mas eu não sei se esse ano seria esse o principal fator, a não ser que o preço caia para pressionar as margens aí e o confinador não consiga repassar para sua reposição, porque a ração está barata, o problema está na reposição mesmo, né? Muito bem. Mas tem volume de gado aí, eu acho que ainda tem pouco gado, acho que tem É, gado no campo, né? Tem oferta. Pensei, então vamos lá. Se a gente pudesse resumir tudo isso que a gente conversou, dá para dizer que a gente vai ver uma pressão acontecendo nos preços, possivelmente uma pressão inevitável. Na sua análise, quanto tempo essa pressão deve durar, e em que momento a gente pode vislumbrar aí uma recuperação do mercado e até onde esse mercado pode se recuperar? Perguntas aí de US$ 1 milhão aí. São. Não, realmente, assim, imagino aqui que nós vamos ter um problema. O fato principal, acho que o principal fator aqui é a redução. Quando é que ocorre uma redução mais forte na oferta brasileira? Né? A gente precisa ter redução de oferta para dar sustentação ao mercado. Então, quando isso ocorre, essa vale milhões e a gente ainda não consegue ter a resposta. Eu acho que ela ocorre no segundo semestre, mas quando? Não sei. E qual a velocidade com que isso ocorre, dado que a gente também abateu um recorde de abate nos últimos anos, né? Então, você tem aí talvez um impacto que a gente não tem uma medida exata. Mas eu acho que pelo menos aí nós vamos sofrer, dado colocado a redução realmente a parada dos frigoríficos de comprar pelo menos uns 2 meses aí de um mercado buscando se encontrar, né? Buscando se reajeitar, então sem grandes forças de alta. Se vier uma redução de oferta já instantânea, aí nós começamos a ter uma redução de oferta e uma demanda não tão forte, mas se a oferta reduzir mais, nós vamos tendo uma pressão de alta no preço. E aí, conforme esse gap está dos estoques chineses vão acabando lá, a gente vai ganhando força para o final do ano, né? Então, vamos dizer, então, primeiro, terceiro trimestre lateralizado, talvez com suaves altas ou suaves quedas, e quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2000, com o mercado retomando uma alta, né? E aí o tamanho dessa alta vai ser de acordo com o tamanho da redução de oferta aqui, né? Quanto nós vamos reduzir? Alguma coisa para se proteger desses próximos 2 meses aí? Alguma orientação para o pecuarista, Pessina? Os futuros não estão dando, né? Não vale a pena. Eu estava fazendo conta que ontem mostrei para a gente tem na plataforma lá o preço em várias praças, descontado o diferencial de base histórico daquele mês de vencimento, né? Então tenho lá setembro, eu sei quanto que
é o diferencial de base histórico lá. E você pegar a maioria das praças brasileiras, assim, tem praça que chega a dar dó. Você fala, não, se você descontar o diferencial de base natural histórico daquele mês, ela volta para o preço mínimo do ano passado. Então, não faz sentido esse número para mim. Então, fazer hedge com esses preços não faz sentido nenhum. Pelo contrário, a gente tem trabalhado aí para aguardar um pouco e eventualmente fazer um hedge de reposição de bezerro. Eu não estou fazendo hedge de proteção de preço de boi, porque eu não estou vendo uma desabada de preço. Acho que caiu um pouco sim, mas não vejo uma desabada de preço. Então, travar preço nesses preços aí, para um mercado que pode oscilar pouco, não compensa. Só o custo de você fazer uma trava já acabou a vantagem, né? Você fazer uma opção, uma estratégia. Então, se fazer uma estratégia que te prende a banda de cima da alta também é um risco alto, porque é lá que pode estourar e com força. Então, enfim, a recomendação aqui é se cair, compra futuro. Muito Eu acho que bem. compra para proteger a sua reposição que você vai ter que comprar lá na frente, né? Se cair. Né? Se subir, aí deixa subir. E vamos ver Uhum. onde vai dar, e aí lá a gente recomenda. Muito bom. Alberto Pessina, meu amigo, obrigado pela participação, obrigado por fazer toda essa análise aqui para a gente com os nossos pecuaristas aqui. Vamos ver como é que vai ser essa questão, como você falou, eh, a oferta é a bola da vez, vamos ver como é que a oferta vai se comportar diante de um arrefecimento de demanda. Se a oferta diminuir, tá equilibrado ali e tá tudo certo, né, Pessina? Agora, se a oferta surpreender, como surpreendeu a gente no começo desse ano, daí é a outra situação, é uma coisa mais para se preocupar, uma coisa a mais para se preocupar no final das contas, né? Muito obrigado, Pessina. Excelente, Alexandre. Obrigado a vocês. Novamente deixando aqui, quem quer acompanhar o movimento de preço com projeção de preço até 3 meses à frente, ver esse mercado futuro da sua praça, tomar essas dicas no dia a dia, que os nossos algoritmos lá eles rodam dia a dia e mostram as mudanças de mercado. Tem aí o nosso site, né? O Agromove, você entra lá, tem um teste gratuito, você pode fazer um teste lá e ver como é que a gente faz isso no dia a dia hoje com algoritmos que não têm intuição, eles são realmente uma modelagem que olha dados e consegue transformar isso numa projeção mais segura ou numa mudança de mercado mais segura. Muito É, obrigado a todos aí. só reforçando, quando você for procurar por Agromove, o Move é M-O-V-E, Agro M-O-V-E. É isso. Obrigado, Obrigado, Pessina. Alex, Abraço. para vocês. Até logo.